Bem, anatomia. Lembrando que esse material foi organizado pelo docente Charleston em 2025 pela Uniatenas, tá certo? Bem, antes de começar a anatomia propriamente dita, você tem um tronco encefálico e você tem algumas estruturas aqui que não serão ditas na visão macroscópica, ou melhor dizendo, não serão ditas senão pela visão fisiológica, de acordo com a matéria de anatomia e fisiologia da grade curricular em 2025 de medicina. Bem, nós temos aqui, colocando uma lente fisiológica, nós vamos conseguir ver aqui a substância negra, né? Depois um pouquinho que é dopaminérgica. Depois nós vamos ver aqui o giganto celular, né? Que é colinérgico. Depois, por aqui, né, o gigante celular. Depois, mais posterior, mais interior, aqui nós vamos ter o locus ceruleus, né? Locus ceruleus, que é adrenérgico. Nós vamos ter as células de RAF mais embaixo, que vão produzir serotonina, certo? Aqui a formação reticular. A Sara, né, tá dividindo entre a ponte e o mesencéfalo e a parte bulbar. A parte da Sara, que é ponte e mesencéfalo, é estatória, e a bulbar inibitória, né, a Sara. Aqui também existe algumas estruturas na lente fisiológica que vale a pena citar antes de entrar na anatomia, que são, né, os núcleos retículos pontinos e os núcleos retículos bulbares, certo? Bulbares. Os núcleos retículos pontinos são excitatórios e os bulbares também. No meio deles nós temos os núcleos vestibulares. Então tem o núcleo pontino, o núcleo reticular pontino, núcleo reticular bulbar e os núcleos vestibulares, né? É bem relevante citá-los, né? Os vestibulares e os pontinos são excitatórios. A diferença é que enquanto os núcleos pontinos excitam de maneira constante para manter o tônus muscular, o vestibular é mais específico. O bulbar, núcleo reticular bulbar, já é inibitório. Agora, entrando na anatomia, nós vamos seguir uma linha de raciocínio, certo? Baseado nessas imagens, ok? Mas nós vamos seguir uma linha de raciocínio que contempla perguntas, né? Um total de 63 perguntas que foram feitas pelo docente nesse ano. E aí, né, de maneira bem simplória, tem esse desenho aqui só para seguir o raciocínio do questionário, certo? Bem, aqui você tem uma fossa. Toda vez que você vê esse alaranjado, vai ser uma fossa. Imagina que dentro dessa fossa tem um cerebelo, né? E aí nós vamos conversar um pouco sobre o cerebelo. O cerebelo, ele está dividido em 3 partes, né? Ele está dividido aí nas partes, né? Está dividido aí nas partes anterior, posterior, né? E flóculo nodular. Flóculo nodular, tá certo? 3 partes. Então tá aqui, anterior, posterior e flóculo nodular. No meio do cerebelo, você vai ter o tal do verme, né? O verme é essa parte aqui, né? Que é o verme. Vai estar relacionado aí com a musculatura axial, né? Controle da musculatura axial, cabeça, enfim. Pronto, legal, né?
É dividido em lóbulos, né? Lóbulo anterior, lobo anterior, lobo posterior e lobo flóculo nodular. Flóculo nodular. Eu divido assim, flóculo nodular. Beleza. E aí tem alguns pontos aqui interessantes. O cerebelo, ele se encontra numa fossa. Fossa craniana posterior. Então, o cerebelo, ele se encontra na fossa craniana posterior, que, inclusive, possui partes do tronco encefálico dentro dessa fossa craniana posterior. Então, uma das fossas bem famosas que nós precisamos lembrar, uma delas é essa, fossa craniana posterior. Fossa craniana posterior, a fossa craniana que possui o cerebelo e partes do tronco encefálico. Fossa craniana posterior. Né? Já falamos do verme cerebelar. Aqui no meio, né? Deixa eu pegar outra imagem aqui. Você pode perceber que aqui, ó, tem uma parte branquinha. Essa parte branquinha é a árvore da vida. Né? Árvore cerebelar, medular, é a árvore da vida, que é a substância branca. Né? Aqui que é a medula cerebelar. Ou árvore da vida ou medula cerebelar. Essa parte branca aqui é a substância branca do cerebelo, tá certo? Legal. Então, de início, seguindo aquele raciocínio lá das perguntas, é isso que você precisa lembrar. A estética é risória, mas lembrar das questões importantes será útil, né? Simples, irrisório, mas útil. Essa que é a questão. Bem, falando sobre simples, irrisório, mais útil, olha esse esqueminha aqui. Cerebelo, cerebelo e cerebelo. O cerebelo se conecta ao bulbo, à medula e à medula espinhal. O cerebelo se conecta à ponte e o cerebelo se conecta ao mesencéfalo e tálamo. Você pode ver que o mesencéfalo e tálamo já está relacionado, né, com essa parte aqui. Então, ó, eu já tenho aqui o mesencéfalo, tálamo, ponte, bulbo, né? E aí, o que acontece? Bulbo, medula, né? A medula já está aqui. Então, o que acontece? Esse cerebelo, ele se conecta com a ponte, com o mesencéfalo e o tálamo e com o bulbo. E aí, nós vamos fazer um escadinho, ó. O mesencéfalo, o cerebelo se conecta ao mesencéfalo e o tálamo através de um caminho, certo? O cerebelo se conecta com a ponte através de outro caminho. O cerebelo se conecta com o bulbo e a medula através de outro caminho. Qual caminho é esse? Os pendúculos. Simples. Pendúculo superior na parte superior, pendúculo médio na parte média e pendúculo inferior na parte inferior. Olha aí, ó. Pendúculo superior, pendúculo médio e pendúculo inferior. O pendúculo médio é o maior pendúculo, né? Você vai ter fibras pontos cerebelares lá, por quê? Pontos cerebelares, fibras pontos cerebelares. Tá conectando aí, tá entre a ponte e o cerebelo. Ponto cerebelares. Está entre a ponte e o bulbo, bulbopontinas, né? E por aí diante, né? Se for só pontinas, inclusive, nós falamos agora, né, dos núcleos reticulares pontinos, núcleos reticulares bulbares, porque tá naquela região ali, certo? Ponto. O que eu preciso saber mais daqui, né? Duas coisas. O médio é o maior, tem as fibras pontos cerebelares, que são fibras aferentes, ou seja, envia as informações. O que mais? No pendúculo inferior, nós vamos ter informação proprioceptiva, né? E além dessa informação proprioceptiva, que é importante, de tato, estereognosia, vibração, etc. Aqui o pendúculo inferior está relacionado ao sistema vestibular. Beleza? Show de bola? Até agora tudo muito
muito tranquilo, né? Então, falando aí dos pendúculos, olha só, né? Vamos trazer aqui um pouco dos pendúculos, né? Aproveitar que foram citados. Olha só, você tem aí o pendúculo médio, que é o maior. Esse aqui, ó, maior. Bora identificar ele aqui também, ó. O médio é o maior, não tem como, né? Você tem aqui também o inferior e o superior, ó. Um em cima do outro. Inferior, superior. Inferior, superior. Pendúculo médio. Inferior, superior. Inferior, inferior, superior, inferior, superior. Pendúculo médio. Beleza. Então já foi identificado os pendúculos. Vou descartar isso aqui. Olha lá, outra informação, mais uma vez, um esquema muito risório e simples, muito conteúdo, mas útil, né? Pelo menos para mim vai ser útil. Bem, você, dentro da substância branca, né, você vai ter alguns núcleos. Núcleos esses que possuem uma característica muito relevante e importante, né? E eu vou trazer esses núcleos aqui, ó, nessa imagem. Quais núcleos são esses, né? Nós estamos falando do núcleo, dos núcleos, né? Dentado, né? Núcleo dentado, pode virar assim, né? Núcleo dentado, mas vou deixar assim. Núcleo dentado. Núcleo, vou colocar isso aqui, ó, essa bolinha mais fácil. Globoso, né? Núcleo dentado, núcleo globoso. Núcleo emboliforme. O núcleo emboliforme está entre o dentado e o globoso, emboliforme. E o último aqui é o fastigial. Simples assim. Esses núcleos possuem posições e funções diferentes. Vou repetir, esse é o núcleo dentado, o núcleo globoso, emboliforme, que está entre o globoso e o dentado, e o fastigial. Quais são as informações relevantes sobre? O globoso e o emboliforme, certo? Eles são núcleos chamados interpósito ou intermediário. Beleza. O núcleo dentado, ele é o maior de todos e mais lateral. Dentado é o maior de todos e mais lateral. Emboliforme e globoso, núcleo interpósito e intermediário. E o fastigial é o mais medial, né? Fastigial, medial. Combina, né? Bem, eles estão dentro da substância branca, certo? O dentado vai estar relacionado lá à via do neocerebelo, certo? Inclusive, via essa que fora, por vezes, reiteradas vezes, inclusive, ditas aqui, certo? Essa via que é tão relevante. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Peraí, fácil. Né? Acho que eu não vou ter ela aqui fácil. Peraí. Não vou ter o esquema dela aqui fácil. Pera. Deixa eu ver. Daí. Não tá aqui não. Mas enfim, tá correlacionado aí, né, ao neocerebelo, depois vai para a parte do neorrubro, né, vem da oliva inferior, que vai passar pelo corpo
que pelas fibras trepadeiras vai passar pelo corpo restiforme, pelo pendúculo cerebelar inferior, e aí vai subir, né, pro neocerebelo, do neocerebelo vai para o núcleo dentado, do núcleo dentado passa pelo pendúculo superior e vai para o mesencéfalo, estava no cerebelo, vai para o mesencéfalo, e ali se conecta no núcleo rubro, na parte neorrubro, e aí volta para o olivo inferior e continua esse ciclo. Legal. Por isso que eu queria mostrar o esqueminha, né? Bastante coisa. E aí você tem os outros três, emboliforme globoso e fastigial. Ambos estão relacionados à saída de informações, né? O emboliforme globoso e fastigial estão ligados aí, são núcleos que estão relacionados às fibras trepadeiras vindas da oliva acessória medial, que passa pelo corpo restiforme, passa pelo pendúculo cerebelar inferior e se conecta ao arco-cerebelo e ao páleo-cerebelo. E aí, do arco-cerebelo e páleo-cerebelo vai para esses núcleos, emboliforme globoso e fastigial, e aí sai do cerebelo, vai para o mesencéfalo e ali se conecta com a parte páleo-rubra do núcleo rubro e volta mais uma vez para o acessório medial, fazendo esse ciclo. Tá? Beleza. Aqui em cima é isso, por enquanto, né? O que pode ser dito aqui é que o fastigial, além de ser medial, ele está relacionado ao arco-cerebelo e ao vermes, né? Equilíbrio, as questões de controle do equilíbrio e as questões do axial, certo? Beleza. Um ponto extremamente simples, relevante e que pode vir a ser um divisor de águas é a posição do quarto ventrículo, que é esse aqui, né? Quarto ventrículo que é esse aqui, correlacionado ao cerebelo, a ponte e o bulbo e o mesencéfalo. Como assim? É claro que aqui não tá, nessa visão aqui tá muito simplório, mas aqui é meio que óbvio, né? Você pode dizer que o quarto ventrículo ele está posterior à ponte, né? E ao bulbo, né? Ou seja, o bulbo em relação ao quarto ventrículo e à ponte é anterior. E o quarto ventrículo em relação ao bulbo e à ponte é posterior a eles. E óbvio que o quarto ventrículo é anterior relacionado ao cerebelo e o cerebelo é posterior ao quarto ventrículo. É um raciocínio risório, simples, mas muito útil, como esse resumo aqui, né? Risório, simples e muito útil. Olha isso daqui, pica. Bem, muita vascularização, né, na pica. E por que tem muita vascularização na pica? Porque a pica, ela vai inervar a parte inferoposterior do cerebelo, né? O que é a pica? É a artéria cerebelar inferior posterior. Então, ela vai inervar a parte inferoposterior do cerebelo. Simples assim, olha que legal, né? Então, só lembrar que é uma artéria vascularizada que vai inervar a parte inferoposterior. Simples assim, a pica é vascularizada e vai inervar a parte inferoposterior. E pica é artéria cerebelar inferior posterior. Não tem muito o que inventar disso, né? Beleza, aqui ó, mais uma parte aqui meio assustadora pela falta de estética, mas é o que o tempo nos permite, né? Córtex, células de Purkinje, tem natureza inibitória e vai inervar lá os núcleos cerebelares profundos. Por que está dizendo isso? A questão aqui não é que o córtex cerebral emite prolongamentos de axônios que vão para a célula de Purkinje. Essa não é a questão. A questão aqui é que as células de Purkinje fazem eferências do córtex de natureza inibitória e vão para os núcleos profundos. Então a questão aqui, a célula de Purkinje, né, ela vai correlacionar aí com
as referências do córtex, né, e núcleos cerebelares profundos. Quando a gente fala das referências do núcleo dentado, veja, a questão é referência, né? Eu já falei sobre toda aquela parte do pendúculo, né, do neocerebelo, aí sai do núcleo dentado em direção ao mesencéfalo, passa pelo pendúculo superior, e aí depois para o neorrubro, etc. O núcleo dentado é o maior, é o mais lateral, né? Ele tem, devido ao formato dele, ele é conhecido como hilo e a abertura, e ele está relacionado aí com os movimentos mais refinados e voluntários, né? E é isso. O emboliforme e globoso interposto intermediário está relacionado ao páleo cerebelo. Emboliforme globoso, os mais circulares, está relacionado ao páleo. Por quê? Porque o páleo, sabe aquele carro páleo? Ele tem rodas, então eles são mais circulares. Emboliforme globoso está relacionado à locomoção do páleo cerebelo, que está relacionado inclusive o páleo cerebelo à locomoção e postura. Eles são intermediários, interpósito. E aí, por fim, você tem o fastigial, que é o mais medial. Fastigial rima com medial, que vai passar pelo pendúculo cerebelar inferior, vai para os núcleos vestibulares, olha, para a formação reticular, né? E para a formação reticular. Então, você já sabe que ele está ligado ao verme, aos núcleos vestibulares, musculatura axial, né? Logo, por sua vez, ao lóbulo flóculo nodular. Então, está muito relacionado aí ao equilíbrio. Então, se esse é o páleo cerebelo, que está relacionado ao arque cerebelo. Interessante, né? E aí você tem as fibras trepadeiras musgosas que estão presentes na região da visão, do núcleo rubro, né? De diversas partes do corpo. E aí recebe os sinais e passa para os núcleos cerebelares profundos. As fibras musgosas passam as sensações para os núcleos cerebelares profundos. Uma outra informação aqui simples e muito importante é sobre o suco basilar, né? Que é a superfície anterior da ponte com o fibro córtico, né? Então, olha aqui, você tem a ponte, né? E aí você tem um suco, não dá pra ver. Tem a ponte, tem um suco basilar, que ó, a artéria basilar, inclusive, certo? Que é a superfície anterior da ponte, né? Com fibras córtico-espinhais, que tem um movimento voluntário. Você tem a síndrome de bloqueio, que está relacionada à ponte. Só isso que eu vou dizer desse ponto, porque isso daqui vai ser suficiente para ser um background que você já deve ter e está indo para a prova com esse background. Então, síndrome de bloqueio está relacionado lá com a ponte. Só pensar, né? Caiu a ponte, não tem como passar a síndrome de bloqueio, né? Superfície anterior do mesencéfalo, dois grandes feixes de substâncias brancas, né? São os pendúculos. Os pendúculos são grandes feixes de substâncias brancas, né? E vão estar lá na superfície anterior do mesencéfalo, vão sair de lá, vamos dizer assim. E a parte dorsal do bulbo, né? Que você tem bulbo, aí você vai ter a parte ventral e a parte dorsal, né? A parte ventral, a parte dorsal, digo, vai ter lá o núcleo grácil mais medial e depois o cuneiforme, que diz respeito à sensibilidade, tátil, percepção, temperatura, esse tipo de coisa. Lembrando que o grácil está relacionado aos membros inferiores da T6 para baixo e o cuneiforme os membros superiores da T6 para cima. E aí, mais uma fossa, e aí você vai ver que já está acabando, né? E essa é a última fossa, mas essa fossa que é importante. Nós falamos, e é importante aqui, da fossa craniana posterior, né? Muito importante. Agora nós vamos falar de um nome já conhecido, romboide, né? É a fossa romboide que nós vamos falar aqui. Mais uma vez, né? Esqueminha simplório, mas baseado no questionário. Então você tem aqui o assoalho do quarto ventrículo, né? Que é composto pela fossa romboide. Então aqui, ó, no quarto ventrículo, o assoalho é a fossa romboide, né? Deixa eu ver aqui se eu acho. É a fossa... Essa parte toda aqui é a fossa romboide, ó.
Isso tudo aqui é a fossa romboide. Né? Aqui você tem um quarto ventrículo, que o assoalho do quarto ventrículo é a fossa romboide. Né? Então é isso. Então aqui você tem aí, ó, o início da fossa romboide e tal. Os pendúculos, né? Os pendúculos, fossa romboide, os colículos. Daqui é a glândula pineal. Tô te mostrando porque eu achei legal. E aí, beleza. Tem a fossa romboide, que é o assoalho do quarto ventrículo. Interessante, show de bola. Né? E aí você vai ter algumas eminências. Agora é interessante destacar, né? Você vai ter eminência medial, né? E o colículo facial. Então, você tem aqui, ó, colículo facial, ó, e a eminência medial. Ó, eminência medial, colículo facial. A eminência medial, ela se tornou eminência, uma saliência, em razão de... Vou ver aqui se dá para ver. Deixa eu dar um zoom. Um foco, quer dizer. A eminência medial se tornou medial em razão do colículo facial, que está inervando aí nessa região, e a dois pares de nervos cranianos, o par de número 12 e o par de número 6. Então a eminência medial, ela pega o 1 e divide, entre aspas, né? Pega o 12, par de nervo craniano 12 tá aqui, ele vai e divide porque é médio, faz a média, e aí fica o nervo craniano 12 e 6. Já o colículo facial, né, que também está registrado aqui, ele existe em razão da... se é facial, você já pensa que diz respeito à face. Então, tem a ver com o par de nervo craniano número 7, o nervo craniano chamado facial. E aí você tem também o número 6, o abducente, que está correlacionado, né? E é isso, basicamente. Um é o 12 e o 6, foco. Um é o 12 e o 6, e o colículo facial. E o colículo facial é o 7 e o 6, beleza? Show de bola. Na fossa romboide ainda, na nossa conversa, nós vamos ver algumas coisas. Primeira coisa, na parte superior, nós vamos ter o pendúculo cerebelar médio. Se você olhar aqui, tá aqui, ó. Pendúculo cerebelar médio, fossa, tal, né? Que delimita a fossa romboide. E você vai ter a ponte, né, que forma a porção superior da fossa romboide, e a porção inferior vem do bulbo, a parte dorsal do bulbo, a parte dorsal da ponte, mas, enfim, eu coloquei ponte bulbo mesmo. E é isso. Você pode ouvir falar em alguma questão sobre as estrias medulares, que está relacionado ao equilíbrio e à audição. Tá aqui, ó. Estrias medulares. Mas por que você falou isso? Eu falei isso porque pode vir, porque estava na sequência de questões, né? Na sequência de questões. Então, eu tenho aqui também uma região superior da fossa romboide, que já falei das estrias, né? Agora, estrias medulares, que está relacionado ao equilíbrio e audição, que é o locus ceruleus, que está relacionado aí a neurônios adrenérgicos, né? Norepinefrina, adrenalina, que diz respeito à vigília e o sono, né? E aí você tem também a região póstrema. Essa daqui, rapaz, como você vai decorar, eu não sei. Mas você tem que decorar. Póstrema. Repete comigo. Póstrema. Repete comigo. Póstrema. E aí você vai ter o centro do vômito, né? Então, a área póstrema, parece que você quer vomitar, né? Póstrema. Né? Então, a área póstrema está relacionada com o centro do vômito. Você vai ter um ósteo do canal central, que vai para a medula. E aí, quando você acha que acabou, né? A gente faz um recorte ainda para a fossa romboide, mas para prestar atenção em algumas coisas que
você já conhecia uma coisa que você não conhecia. Aqui você tem forames inferiores laterais de Lusca e de Magendie, né? Na fossa romboide. E aí você tá vendo essa linhazinha aqui? É isso aqui, ó. Suco mediano posterior. É isso mesmo. Suco mediano posterior. Ah, meu pai, tanta coisa. Pouca coisa, né? Fibras arqueadas internas grudam no lemnisco medial, vão pro e forma e vai estar relacionado com propriocepção. Pode cair? Pode. Tudo que eu tô falando aqui são questões. Né? Tudo. Para acabar com esses dois pontos aqui, olha essa correlação simples, extremamente importante e que é fácil de esquecer. Bulbo. Os núcleos que estão no bulbo. 9, 10. 12. 5. E 11. Vou repetir. 9, 5, 9, 10, 11 e 12. Então, 5, 9, 10, 11 e 12. No bulbo, 5, 9, 10, 11 e 12. Núcleos estão aqui. Né? Núcleo, na verdade, aqui está o espinal do trigêmeo, né? O 5, mas tá aqui também. Espinal do trigêmeo. Tem a formação reticular também na parte do bulbo, que está relacionado com o centro respiratório, vômito e vasomotor. Então, 5, 9, 10, 11 e 12. E o trigêmeo espinal do trigêmeo. E formação reticular aqui do bulbo. Você tem as pirâmides bulbares, né, tal aqui, o córtex espinhal, decussação. E aí a formação reticular que está relacionado com centro respiratório, vômito e vasomotor. Na divisa, né, na parte de conexão entre o bulbo e a ponte, vamos dizer que a parte bulbopontina, ó, suco bulbopontino, você vai encontrar lá o 8, que é o vestíbulo coclear, que ele é especial, né, porque ele diz respeito ao equilíbrio, etc e tal. E aí você vai ter também esses sucos bulbopontinos, o 6, o 7 e o 8 nessa região. 6, 7 e 8. Poxa. Então, junto com o coclear, você vai ter o 7 e o 6, o 7 e 8. Então, nessa parte é 6, 7 e 8. Beleza? Na ponte, você vai encontrar aí o 6, né, o 5 e o 7. Só que a parte motora. Né? Então, 6, 5, ou melhor, 5, 6 e 7. E aqui, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 5, 9, 10, 11 e 12. 5, 6, 7, né? É coisa, né? Tem o mesencéfalo também, que vai ter os outros, né? O troclear e o oculomotor. Na medula, você vai ter mais especificamente o 11 também, né? A medula, porque o par do nervo craniano 11, ele faz eferência ali na parte motora do trapézio e do esternocleidomastoideu. A síndrome de Wallenberg, está relacionado com o 9 e o 10, né? Que inclusive o 9 e o 10 está correlacionado com o quarto e sexto arco faríngeo. Você tem um 5 aqui, né? E agora, né, tem mais um ponto aqui que diz respeito ao trato solitário. O par de nervo craniano número 5 lança prolongamentos para o lemnisco medial, que gruda no lemnisco medial e vai para uma determinada região que terá inervação, né, prolongamentos de axônios dos pares de nervos cranianos número 7,
12, 10 e 9, 7, 10 e 9 e 10, 7, 9 e 10, que aí vai fazer com que esta região chamada de trato solitário tenha características muito específicas, a saber, gustação e olfação, certo? Falando das fossas crânio posterior, fossa romboide. E agora, para finalizar, né, você tem um núcleo rubro, né, e a substância negra que estão no mesencéfalo, de fato. E aí, na ponte, né, você tem a cisterna pontina que contém a artéria basilar. Isso é importantíssimo demais, né? A artéria basilar, né, que é essa daqui, ó. Deixa eu ver se tem outra imagem. Mas enfim, essa artéria aqui, ó. Então, na região da ponte, ó, como faz sentido, você vai ter a cisterna pontina que contém a artéria basilar. Então, o nome disso aqui, ó, é cisterna pontina. A artéria basilar está na cisterna pontina, que é a ponte. Beleza? Show de bola?